Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui tá tudo bem também. Oi, Valen. Prazer ter você aqui comigo. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre o método Wim Hof. O que é o método Wim Hof? Todo mundo já está me perguntando: Ô, Denilson, você está entrando no gelo, o que é isso? Então, vou falar para vocês o que é o Wim Hof. Mas primeiro vou contar como eu encontrei o método Wim Hof. Nessa vida moderna que a gente tem, cheia de compromissos e turbulências, gerenciar o estresse não é uma coisa fácil. Então, o que a gente faz? A gente procura auxílios, né? E eu encontrei no método Wim Hof uma ferramenta para poder administrar o estresse. E isso me ajudou muito na minha vida pessoal, no meu trabalho. Então eu venho aqui hoje apresentar para vocês e explicar o que é o método Wim Hof. Então o método Wim Hof nada mais é do que um caminho natural para você ter o corpo e a mente num estado otimizado. Quer dizer, você vai tocar dentro de você dos recursos naturais que você tem, reconectando você com o seu eu interior, com outros e com a natureza, o que é muito importante. E quais vão ser os resultados disso? Você vai ter uma melhora na sua imunidade, você vai sentir mais energia, você vai ter um humor melhorado e você vai poder ter uma performance esportiva melhor. Você vai aumentar a sua resistência física e você vai melhorar também a qualidade do seu sono. Resumindo, você vai se sentir mais feliz, forte e saudável. Bom, isso é pela primeira vez na história médica, está sendo provado que nós, seres humanos, somos capazes de influenciar o nosso sistema nervoso autônomo voluntariamente. E isso está sendo feito através do método Wim Hof. Então, deixa eu voltar um pouco na história e explicar o que é o método Wim Hof primeiro. O Wim Hof é uma pessoa. Ele é um holandês e que hoje ele está com 64 anos, mas desde de novo ele costumava entrar nos lagos gelados da Holanda. Então lá em 1977 ele já estava praticando diariamente o banho gelado. E naquela época ele esteve no Tibete e aprendeu com monges tibetanos várias técnicas de respiração. E o que ele estava fazendo era combinando algumas dessas técnicas de respiração com a exposição ao frio, e ele estava se sentindo muito bem. Então, ele resumiu isso numa técnica, e ele aplicou isso na sua vida cotidiana. Wim Hof casou, teve 4 filhos. Para sustentar esses filhos, ele e a mulher tinham que trabalhar muito. Ele era artista de circo. Porém, em 1995, as crianças ainda eram pequenas, a mulher faltou na vida dele e ele se viu sozinho com as crianças. A saúde pública da Holanda quis dar apoio para ele e ofereceu para ele tratamento psiquiátrico, psicológico, para que ele pudesse lidar com a agonia dele, pela falta da esposa, pela dificuldade para manter os 4 filhos. E ele decidiu que ele não ia fazer tratamentos alopáticos, tomar remédios. Ele sabia que se ele respirasse, meditasse, entrasse no lago gelado, ele ia conseguir diminuir essa agonia. E foi o que ele fez. Ele foi para a natureza, entrou no lago gelado e meditou durante um bom tempo. E decidiu que aquilo que ele tinha como de melhor para a vida dele, que era o método que ele desenvolveu, ele iria levar ao mundo e ensinar todas as pessoas que quisessem
a serem mais felizes, mais fortes e saudáveis. Então, ele começou a quebrar recordes mundiais de exposição ao frio. Logo chamou a atenção da televisão, dos jornais, das revistas, e ele começou a ficar famoso com isso. Porém, ao mesmo tempo vieram os haters e começaram a chamar ele de charlatão, chamar ele de idiota, porque ele estava se colocando em perigo. Ele foi bater um recorde mundial uma vez, atravessando um lago congelado, então fizeram um buraco no gelo, ele tinha que nadar 50 metros e sair do outro lado, só que congelou as córneas dos olhos dele, porque ele ia só de bermuda, ele fazia isso. E ele não conseguiu sair do outro lado, então um mergulhador que foi lá para filmar ele, tirou ele do lago. Então começaram a chamar ele de idiota, chamar ele de charlatão, dizer que o método dele não funcionava. E ele, o que fez? Provou ao mundo que o método dele funcionava. Como? Levou o método dele para os institutos de pesquisa estudarem. Ele se colocou ele mesmo à prova. Em 2007, o Instituto Feinstein de Nova York provou que ele era capaz de mudar a temperatura corpórea dele, intencionalmente. Então ele ficou dentro de um banho de gelo e com vários sensores ligados no corpo dele e provaram que a temperatura do corpo dele, em vez de baixar, aumentava 1 grau. Ali foi só o início. Isso chamou a atenção de outro instituto de pesquisa. E aí, em 2009, 2 anos depois, o Instituto Radboud, na Holanda, terra natal do Wim, chamou ele para fazer um teste, um exame da endotoxina. O que significa isso? A endotoxina é uma bactéria morta, então é basicamente a membrana exterior da bactéria que eles injetam na pessoa. Qualquer pessoa tem reações imunológicas quando recebe um corpo estranho no organismo. Então, se injeta uma bactéria, mesmo que ela esteja morta, o nosso corpo reage, porque é a proteína da membrana da bactéria que causa essa reação. Temos sensores no nosso organismo que detectam certas proteínas. E essa proteína sendo detectada, no nosso organismo, os glóbulos brancos vão lá e atacam essa proteína. Porém, isso causa inflamação, causa febre. Depois, quando o corpo atacou aquelas bactérias, destruiu aquelas proteínas, o fígado processou elas e foi eliminada, passa tudo. Por quê? Porque não tem mais inflamação, o organismo elimina a inflamação. O Instituto Radboud injetou essa bactéria no Inhofe. Porém, ele não apresentou nenhuma reação. Porém, o resultado da pesquisa para ele foi frustrante, porque o pesquisador, logo depois da pesquisa, quando apresentou o resultado para ele falou assim: está provado que o ser humano é capaz de influenciar o sistema imunológico? O pesquisador falou para ele assim: não, está provado que você é capaz. Ele falou assim: mas eu posso ensinar qualquer um a fazer isso. Então você ensina as pessoas a fazer e eu testo as outras pessoas. 1 ano depois, o Instituto Radboud propôs para ele um estudo de larga escala. Deram para ele 18 pessoas para ele treinar, ele levou essas pessoas para a Polônia e treinou essas pessoas por 4 dias. Mandou essas pessoas para casa e elas continuaram treinando por outros 6 dias. Depois elas foram até o instituto e fizeram o exame. Foi muito bem estruturado o exame. Eles pegaram dessas 18, aleatoriamente pegaram 12 pessoas. Todos eram homens saudáveis de uma certa idade, faixa etária. Ao mesmo tempo, pegaram outros 12 homens que não fizeram nenhum treinamento e injetaram neles também a bactéria. E o resultado desse exame do Instituto Radboud é que os 12 homens treinados não sofreram reações à bactéria morta. E todos os 12 tiveram pelo menos 3 horas de febre cada um. Então ali, em 2011, os livros de medicina começaram a ser alterados, porque foi provado que o ser humano é capaz, através de métodos de respiração, meditação e exposição ao frio,
de influenciar o sistema nervoso autônomo e, por consequências, influenciar o sistema imunológico. Então, voltando ao método, o que é que consiste o método? São exercícios de respiração que você faz, no qual você acaba alcalinizando o seu corpo através da eliminação do gás carbônico e assumindo mais oxigênio. Quando você faz a hiperventilação, muita gente fala de hiperventilação para fazer apneia, outras coisas, o que acontece? Não é que você se enche de oxigênio, porque quem teve Covid e usou o medidor de saturação de oxigênio sabe que nós temos 98% de saturação de oxigênio, então você pode chegar a 100%. Mais que 100 não é possível, porque 100% é o que você pode conseguir. Então você consegue aumentar em 2% a concentração de oxigênio no organismo. Porém, ao mesmo tempo você elimina muito gás carbônico e você tira toda a acidez, porque o gás carbônico é a parte mais ácida e o oxigênio é a parte que torna o organismo básico, alcalino. Então, você eliminando tanto o gás carbônico, você alcaliniza o seu organismo. Então, você muda a química do seu corpo. E um corpo mais alcalino ele não é propenso a inflamações. Então você começa a eliminar a inflamação já com o processo de respiração. O processo de exposição ao frio, muitos de vocês já viram que esportistas entram na banheira de gelo depois de competições. Por quê? Para eliminar também a inflamação muscular, para melhorar a recuperação. Então você combina as duas técnicas, da respiração e da exposição ao frio, eliminando a inflamação do seu organismo. O que acontece no organismo sem inflamação? Você melhora o metabolismo, você equilibra os seus níveis hormonais. O processo de respiração, ele produz tanta adrenalina que é superior a comparada à adrenalina liberada no sangue por uma pessoa que faz o seu primeiro salto de bungee jump. Tem ideia da quantidade de adrenalina que você gera quando faz esse processo